Olá, players! Boa noite! A gente está aqui começando mais uma live 2020. Quem está aqui com vocês hoje é Karen Tripo. E a gente vai contar com um convidado muito especial, Dr. Luiz Felipe Figueiredo. Ele esteve com a gente no Sim Game, falando de geriatria. Então, ele vai estar aqui com a gente novamente, né, para falar de novo de game terapia, sobre o idoso, mas pensando em instituições de longa permanência. Então, isso dito, eu vou colocar aqui, vou fixar o tema da live de hoje, tá? Game terapia nas instituições de longa permanência. Instituições de longa permanência. Tá aí publicado. Vamos fixar aqui o comentário. Aí, será que fixou? Deixa eu ver se fixou. Ih, acho que não. Vamos lá. Game terapia, instituições de longa permanência. Aí, e agora fixar o comentário. Eita, não tá fixando? Ah, não, fixou. Tá lá, tá fixado já. Então, boa noite para todo mundo que entrou. Tem gente já acenando, vou acenar de volta. Boa noite, gente. Então, a gente vai falar de game terapia em instituições de longa permanência. E quem quiser, né, tem interesse de compartilhar esse tema com outras pessoas, certamente tem gente que gosta de falar da área de idoso e um tema tão interessante como esse, né, videogame, game terapia. Então, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, né, e já compartilha com um bocado de gente, porque certamente tem gente interessada nesse assunto. Eu já fiz isso, eu já compartilhei, né? E a gente vai contar hoje com a presença do fisioterapeuta Luiz Felipe, né? Daqui a pouco ele tá entrando aí pra gente começar para falar justamente disso. Ele tem experiência na área do idoso, o mestrado dele foi com isso, né? Ele usou videogame e ele tá fazendo um doutorado com isso também. Então, ele é uma pessoa realmente que tem uma experiência e trabalha com o idoso nesse sentido, né? Usando videogame para reabilitação. Tá certo? Enquanto isso, eu vou dar mais alguns informes. O nosso e-book, ele continua disponível, tá? Então, quem não conseguiu aproveitar a promoção, aquela promoção a gente não volta mais, tá? Aquele mega desconto de 80%, ele não volta mais. Então, quem quiser, ele ainda tá disponível, tá? É só clicar no nosso link da bio, vai estar lá como curso agora, curso Game Terapia Imersiva. Lá você vai encontrar o e-book, vai encontrar a aula sobre como fazer exercícios com óculos VR, você vai encontrar também o workshop, os 3 módulos, os 2 teóricos e o prático, e ainda vai ter um certificado de 7 horas, tá? Então aí você vai sair com o certificado do curso de Game Terapia Imersiva, certo? Então já tá lá à disposição, é só clicar no link da bio que vocês conseguem adquirir, vai continuar na plataforma lá da Hotmart, tá certo? Deixa eu ver. Daniel, um beijo, Dan. Dan esteve aqui também falando de game terapia com a gente, né? Relacionado aí, no caso, a geriatria, apenas geriatria. E cadê o nosso digníssimo Luiz? Cadê o Luiz? Luiz não tá aqui, não. Cadê o Luiz? E ele ainda não entrou, não. Ele vai, daqui a pouco ele entra. Isso, Dan, o tema de hoje é isso, com instituições de longa permanência. E aí a gente viu alguns trabalhos. A gente tenta arrasar nos temas, assim, Dan. E só chamando gente boa, né, que pesquisa na área. Então, o Luiz, ele fez justamente isso, ele pesquisou instituições de longa permanência. E a gente viu alguns trabalhos utilizando videogame, tá? Tudo bom, gente? Oi! Seni, um beijo! Um beijo pra você.
E eu vi alguns trabalhos utilizando tanto para melhorar o equilíbrio, o videogame, para melhorar o equilíbrio de idosos em instituições de longa permanência, mas também para favorecer a questão do sono, né? Para melhorar essa dinâmica aí do sono desses idosos. Então, facilitando a melhor qualidade do sono, o videogame, justamente porque ele funciona como uma atividade física, né? Como um tipo de exercício físico, né? Então, deixa eu ver aqui, cadê? Cadê esse rapaz? Luiz Felipe, será que deu alguma coisa errada com o Luiz? Estranho, ele não apareceu, ele estava aqui para entrar, né? Pode ter acontecido alguma coisa com ele. Enquanto isso, eu vou desenvolvendo o tema, tá? Dan, se você quiser entrar para falar comigo de instituição de longa permanência, você pode entrar, viu? Se acontecer, você quiser entrar, quiser colaborar, pode entrar. Então, um dos trabalhos que eu vi usou o videogame, e se vocês tiverem perguntas também sobre isso, vão fazendo pergunta pra gente ir desenvolvendo. Então, um dos trabalhos que eu vi utilizou o Xbox 360 para trabalhar a qualidade de sono de idosos em instituições de longa permanência. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o Xbox com o Kinect, o 360 mesmo, tá bom? E aí eles usaram nos idosos 3 vezes na semana, tá? Era 3 vezes na semana e o protocolo era assim, ó. Olha que protocolo interessante. Já vou chamar, viu? Já vou chamar você. Vou chamar aí. Qualquer coisa, o Luiz entra depois. Isso não é possível. Acho que aconteceu alguma coisa com o Luiz. Ele tava aqui esperando pra entrar. Alguma coisa aconteceu com o Luiz, gente. Tá? Eu vou chamando o Dan. Daqui a pouco eu falo com o Luiz também. Viu, Dan? E, pessoal, então, como eu tava falando, usou o videogame e o protocolo foi o seguinte. Deixa eu esperar ver se o Daniel entra aqui. Então, o protocolo foi o seguinte. Ele primeiro fez alongamento, fez uma sessão, uma sequência de alongamentos que durou 5 minutinhos. Depois eles faziam 20 minutos de exercícios com o Xbox 360. Jogos aleatórios, tá? Jogos aleatórios, nenhum jogo específico. E depois fazia o desaquecimento. Oi, Dan! Que prazer ter você aqui, amigo! Ó, vamos conversar de instituição de longa permanência. Eu acho que deu algum problema na internet do Luiz. Alguma coisa aconteceu que ele estava aqui para entrar e ele não entrou. Alguma coisa aconteceu. Essa questão da tecnologia, às vezes, deixa a gente na mão. Às vezes, né? Às vezes. Mas a gente vai desenvolvendo. Eu queria falar da pesquisa dele, entendeu? Que ele fez com os idosos e tal. Legal, legal. Eu estava até... medida bioquímica, ele tá misturando isso em laboratório de biologia. Então eu queria que ele falasse que ele tá medindo isso, entendeu? Algumas substâncias que são biomarcadores, e era sobre esses biomarcadores que eu queria que ele falasse comigo hoje também, né? Mas ele vai entrar. Uma hora ele entra. Eu estava até hoje analisando os dados de Gabriel, da nossa pesquisa que utilizou o Xbox, né? Respiratória. E ele vai ter um trabalhão, viu? Porque os dados de respiratória, na verdade, não saíram tão bons como a gente esperava, né? Porque a gente não fez um treino respiratório. Você fala isso nacionalmente? Mas a minha cara fica triste. Não, mas calma, aí você vai entender agora. Uma das únicas variáveis da função respiratória que a gente avaliou, a pressão inspiratória máxima, só deu significativo no grupo do Xbox. É isso que ele vai ter que explicar, né? Como foi? O que foi que eu fiz nesse grupo que melhorou esse negócio? Eu estava conversando com ele. Eu acho que essa característica de treino intervalado que o jogo proporciona, né? Eu acredito, não inclusive... Não é uma sequência, né, Dan? Não é uma sequência. Exato. São estímulos diversos que vêm de diferentes direções e exercícios que não são repetitivos. Mas são repetitivos, não numa forma como a gente está acostumado a repetir. Eles se repetem pela característica do movimento. Sim, tem duas coisas que talvez expliquem isso, né? Essa questão do treino intervalado, uma vez que a gente tem um pico de intensidade máxima e depois
a gente muda para no momento que você troca o jogo, então você tem uma diminuição dessa intensidade, depois um pico de intensidade novamente, e também a questão da estimulação a nível cerebral, né? Então, a gente tem um maior estímulo a nível cerebral, então provavelmente esses estímulos também possam estar interferindo nessa resposta a nível respiratório. Viu, Daniel? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está no processo de imersão, e isso eu tenho estudado, e isso o Luiz Felipe também fala disso, o que acontece muitas vezes, e isso é real, a sensação de imersão, às vezes, é tão... a sensação de presença é tão forte que isso faz com que o seu sistema nervoso te coloque naquele lugar. E ele reage mesmo, bioquimicamente, sim. fazendo acelerar a respiração, fazendo acelerar o coração, aumentar a frequência cardíaca, fazendo um boom de neurotransmissores, fazendo com que o corpo reaja como se ele estivesse mesmo naquela situação, daquele exercício, naquela situação, naquele ambiente. Então, exatamente. Essa sensação de imersão, eu acho que esse vínculo de imersão e essa sensação de presença que o jogo traz pode ter contribuído para as respostas fisiológicas ao exercício. Porque não é um exercício que você faz, né? Que você faz dentro de um ambiente fechado. É um exercício onde você está ali se vendo num ambiente outro, aberto, com estímulos múltiplos, né? Então, talvez a resposta de frequência cardíaca, a resposta de frequência respiratória, as reações do corpo são talvez um pouco mais intensificadas. Eu acho que a linha da explicação pode ser essa. Também. Também. Não, as duas. Eu acredito tanto na questão do treino em si, que você consegue, eu acredito que você consegue alcançar intensidades mais elevadas no treino com o Wii. Porque, como você falou, né, o indivíduo está lá empolgado, ele não está pensando muito, ele está querendo conseguir alcançar o desafio que o jogo está proporcionando. Então ele se deixa levar pelo jogo, né? Então ele foca naquele objetivo. Então eu acredito, aí você consegue alcançar talvez uma intensidades mais elevadas que um treino em bicicleta, pela monotonia, por ser um treino já de forma regular, né? Aquele treino moderado, que você tem que manter aquela frequência ali. Então é diferente, é completamente diferente, né? Então eu acho que as duas questões. E é possível você fazer, mesmo em idosos, com instituições de longa permanência. É possível você levar isso, né, para esse ambiente onde eles estão, né, para fazer uma prática de exercício ou uma atividade lúdica mesmo, com um enfoque lúdico, mas também com um enfoque terapêutico, as duas questões, para trabalhar memória, para trabalhar a qualidade do sono, para trabalhar equilíbrio, para fazer fisioterapia, para fazer um estímulo de jogo competitivo, para melhorar até o entretenimento. Até o entretenimento, socialização. Né? Então, exato, e hoje é a tendência, né? Hoje é a tendência. Vou te fazer pergunta, viu? Inclusive, é a tendência hoje a instituição de longa permanência. A gente já não tem tanto aquela questão como é que eu posso dizer, do preconceito, né? Hoje a gente é preciso, né? O mundo está envelhecendo, né? Então, eu, por exemplo, que eu morei 9 anos na Espanha, você sabe, estudei lá e tudo, então, depois de formado, eu não encontrei trabalho logo no início, eu sempre substituía fisioterapeutas em instituições de longa permanência e centros dias, né? Então, hoje em dia, a mulher está inserida no mercado de trabalho, então, a necessidade de cuidado do idoso, e um cuidado com qualidade. E eu acho que hoje é a tendência mesmo de instituições de longa permanência para todas as classes sociais dentro da sociedade que a gente tem, que existem diferentes classes. Então eu acredito que hoje a gente precisa de uma instituição que cuide do idoso e que cuide com qualidade. E eu acho que o jogo entra completamente dentro da geriatria, né? Nessas instituições. Eu acredito que pelo fato do indivíduo já morar lá, de não ter, assim, como é que eu posso dizer, a família tão próxima, né? Então eu acho que é algo bem interessante de se trabalhar assim, com essa questão lúdica, com essa questão mesmo de socialização.
eu acho uma ferramenta terapêutica bem interessante, bem multi, né? Ela vai aí ajudar em diversos aspectos. Eu entrei justamente e falei, pô, quero ver o que é que... Como é o nome dele? Luiz Felipe. Luiz Felipe. Figueiredo. Ele não entrou não, viu? Ele não entrou ainda. Ele não entrou ainda. Ele deve ter algum problema com a internet, né? Que nessa... Se não ficar pra hoje, não tem problema. Eu marco ele pra próxima, a gente repete esse tema, não tem problema. Não. Aqui, tem que repetir. A gente só tem solução. Aqui só tem solução. Isso não, tem que repetir, porque eu acredito que poxa, vai ser bastante interessante, porque eu tenho alguma experiência, né? Não muita, mas eu trabalhei em algumas instituições, não aqui no Brasil, e de fato existe momentos, inclusive momentos do dia difíceis, né, assim, em questão mesmo de ali monotonia, digamos, né? Então, para você chegar e aquelas terapias em grupo que a gente tem, o típico levantar braço, né, brincar com bola, bastão, não sei, não é tão, a gente fica meio que... Olha, esses estímulos analógicos são os estímulos analógicos, né? Esses estímulos analógicos, eles são super bem-vindos, São sim, inclusive é uma linguagem super fácil para o idoso. Mas o jogo, ele pode trazer um diferencial nisso aí, né? Um novo aprendizado, mostrar que eles podem aprender coisas novas. Porque o idoso continua aprendendo, ou não é verdade, Daniel? Exatamente, com certeza. E a questão, eu acredito que tem mais uma ferramenta terapêutica, né? Então, eu não sei, eu gosto muito dessa questão da tecnologia e eu acredito que isso é um fator motivador para quem trabalha com a saúde do idoso, né? Então, eu acho que esse recurso terapêutico, dentro de um dia ou um momento dentro de uma instituição de longa permanência, eu acho que só entraria para somar mesmo, né? Então, substituir talvez, não todos os dias, mas substituir talvez essa questão da fisioterapia mais tradicional, né? Com aquela cinesioterapia, com aqueles recursos que até, de certa forma, acabam tornando um pouco aquela questão da infantilização do idoso, que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa questão da bolinha, do bastão, entendeu? Eu acho que o jogo traria um pouco isso, né? Tiraria essa característica um pouco de tornar o idoso como, ver o idoso, né? Tratar o idoso como uma criança, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu acho que seria massa, né? Para aqueles idosos que talvez, não sei, não tenham déficit cognitivo e que não tenham tantos problemas de mobilidade, porque aí teria que adaptar bastante. Eu acho que até essa questão de poder praticar o treino com o jogo em dupla, né? E aí trazer a questão da competitividade sem risco, eu acho que isso seria uma alternativa muito legal, entendeu? É o que o pessoal está falando aqui, não é substituível, não substitui um recurso de fisioterapia, é mais um recurso, realmente é mais um complemento. Exatamente. E Daniel, com relação... Gente, esse é Daniel Domingues. Ele entrou nessa live assim... Eu entrei para assistir. Eu entrei para assistir. Mas o Luiz Felipe, vocês estão esperando o Luiz Felipe, ele até lembra um pouco o Luiz Felipe. Vocês estão esperando o Luiz Felipe deu algum problema na internet. E o Daniel, ele é especialista em geriatria, a área de... Ele é professor da UFBA, na Universidade Federal da Bahia, de geriatria, doutor em ciências da saúde, pesquisou, teve uma pesquisa ampla aí, várias pesquisas na área do idoso, várias mesmo, gente. Muitas publicações, ele é professor da pós-graduação, né? Então ele estava passando aqui, eu falei, opa, deixa eu mostrar de instituição de longa permanência enquanto o Luiz não chega. Exatamente, eu entrei justamente com esse objetivo, né? Eu entrei para escutar, para aprender mais sobre esse tema que eu gosto e isso, e contribuir, então... né? Foi exatamente. chamado. Mas eu quero te perguntar uma coisa.
Eu quero te perguntar uma coisa. Sobre as instituições de longa permanência, eu acho que a gente tem uma questão assim, importante a discutir, porque isso faz parte, como você falou, de algo a ser planejado, inclusive com políticas públicas, porque a gente tem um país que vem envelhecendo, a gente não é mais um país de jovens, isso não é novidade para ninguém. Né? Nós somos um país que cada vez mais um maior número de idosos. Então, quando a gente pensa em instituição de longa permanência, muitas vezes a pessoa tem um preconceito, né? Fala assim, institucionalizar o idoso, né? Eu não quero institucionalizar meu idoso. Ou então pensa assim, eu não quero ir para uma instituição de longa permanência, eu não quero, né, ser institucionalizado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, da sua experiência dentro disso e como é que você pensa e como é que você dosa essa noção aí de ter um pouco de preconceito, de como isso pode ser uma assistência e de como planejar políticas públicas dentro disso. E, claro, incluindo a game terapia. Vá lá. Não, primeira opção sempre é a família, né? Então, eu acho que se a família puder cuidar do idoso, eu acredito que sempre a melhor opção está dentro do seio familiar. Quando isso não é possível, eu acredito que a instituição de longa permanência, por ser uma instituição onde a gente vai encontrar uma equipe interdisciplinar, né, a gente vai encontrar de fato uma equipe que vai cuidar daquele idoso, principalmente aqueles idosos mais dependentes, que não pode viver sozinho, ele não é capaz, né, não é independente para as atividades instrumentais e básicas da vida diária. Então, eu acredito que é uma grande opção para um bom cuidado do nosso idoso. Então, aí dentro da instituição de longa permanência, a gente vai ter toda uma equipe, né? Então, a gente vai ter toda uma equipe médica, a gente vai ter o fisioterapeuta, a gente vai ter, inclusive, outros profissionais que acabam também lidando com essa questão social. Então, a gente tem um animador, a gente tem... Enfim, vai depender, obviamente, da instituição de longa permanência. O que tem umas que oferecem mais serviços do que outro, mas a tendência é justamente essa, a tendência é que seja um local onde o idoso possa ter tudo, né? Obviamente vão ter aqueles idosos que vão ser mais independentes e vão poder ter a liberação de sair da instituição. Eu acho que isso é super positivo, porque ele vai ter uma vida externa. E assim, eu vejo com muito bons olhos a questão da institucionalização desse tipo, né? Pensando naquele idoso que precisa do cuidado e que a família não pode ter. Tá? Então, obviamente, é interessante que exista esse contato, talvez a visita constante dos familiares. Eu acho que isso é muito importante para os idosos. Eu que tenho uma experiência tanto clínica como também de pesquisa na área de saúde do idoso, então eu acredito que a família é importantíssimo, esse vínculo não deve deixar de existir. Mas eu vejo sim, Karen, a instituição de longa permanência com muito bons olhos, né? E óbvio, eu acho que como recurso terapêutico, eu acho que seria muito interessante, principalmente, e aí eu enfatizo, para aqueles idosos que não tenham déficit cognitivo, que tenham, digamos, são considerados mais idosos pré-frágeis ou idosos robustos, que talvez seja uma minoria, né, dentro das instituições, a depender do tipo da instituição. Hoje a gente tem instituições de longa permanência que só aceitam idosos robustos, né? Obviamente, se aquele idoso deixa de ser robusto quando já está, ele acaba ficando. Então, as estratégias terapêuticas acabam sendo outras. Então, eu acho que nós como fisioterapeutas, temos que ter estratégias para aquele idoso mais frágil, aquele idoso que tenha um maior déficit cognitivo. Enfim, as estratégias vão ser outras. E para aquele idoso que seja mais fisicamente ativo, seja mais independente, não tenha déficit cognitivo, acho que a estratégia já é outra. E aí eu penso muito no jogo para essa parcela dos idosos. Como forma de, como a gente já falou aqui, né, como forma de entretenimento, pela questão da participação social e também como forma de trazer saúde. Eu fiz um trabalho na clínica escola onde eu utilizei o Nintendo Wii como recurso de exercício físico para a população de idosos saudáveis, idosos considerados idosos robustos. E eu vi que tinha o mesmo efeito que a bicicleta estacionária. Então, eu acredito que o fato de você estar treinando com o Exergame, além da questão do exercício físico, a gente tem várias outras vantagens, né?
a vantagem da socialização, a vantagem dos estímulos cognitivos, né, a questão emocional, enfim, né, o fato de você estar se movimentando com uma finalidade cognitiva. Acho que isso que é importante. Não estar simplesmente levantando um bastão ou chutando uma bola por chutar, por levantar. Sim. Eu acho que nessa parcela de idosos que a gente tem, a gente vai ser mais exigido, eu acredito, né? É uma parcela mais crítica, porque é uma parcela de indivíduos que vão estar mais ativos, de fato. Então, acaba sendo monótono a fisioterapia mais voltada a uma fisioterapia convencional. Então, como eu gosto de falar sempre, o idoso ele tem, a partir de... Na verdade, todos nós temos, né, que ser ativamente, ter uma vida ativa. E quando um alcança os 60 anos, aí sim que é importante que que a prática de exercício físico passe a ser parte da rotina desse indivíduo. Então a gente luta para que isso aconteça. Então eu acredito que a questão do jogo, do Exergame, de fato é uma ferramenta que possa proporcionar essa regularidade na prática de exercício físico, que é um grande desafio para quem trabalha com saúde, atenção à saúde do idoso. Então, tirar a questão da monotonia da fisioterapia convencional, que a gente tem que reconhecer que a fisioterapia, né, convencional, ela acaba sendo monótona. Talvez, se não tiver o recurso do jogo, mas talvez proporcionando uma fisioterapia mais divertida, com questões lúdicas, né, com alguns objetivos, enfim, usando dupla tarefa, seduzindo essa parcela da população, que acaba sendo uma parcela bem exigente, né? Então, eu acredito, Karen, que, poxa, seria muito interessante essa questão do Exergame. Eu queria visitar uma instituição de longa permanência que o físio e a equipe utilizassem aí essa tecnologia para proporcionar saúde, para proporcionar entretenimento, para proporcionar sociabilidade entre eles, socialização, enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. E eu acredito nisso também. Eu acho que, como a gente já sabe que o videogame, a game terapia, né, como a gente vem utilizando, ela é reconhecida como uma prática fisioterapêutica, por que não lançar mão disso nos diferentes campos de atuação do fisioterapeuta? Então, essas lives têm o objetivo justamente de mostrar isso. E aí, quando a gente pensa numa instituição de longa permanência, e a gente pensa em idosos, a gente pensa assim, às vezes, algumas pessoas... E é uma coisa assim constante, viu, Daniel? A gente ouve e é frequente. Dá para usar videogame com idosos? É uma população que é possível de usar o videogame, fazer game terapia? Então a gente sempre responde que sim. E agora a gente está pensando lá na instituição de longa permanência, numa instituição asilar mesmo. Por que não? Por que não? E olha, gente, não só para fisioterapeuta, não, para fono também. Olha, tem trabalhos de fonoaudiólogos belíssimos sendo feitos com videogame, né? Outras áreas de psicologia. Então, quando a gente pensa em instituição de longa permanência, não tem só fisioterapeuta lá, não é isso mesmo, Daniel? Não é só fisioterapeuta, é uma equipe multiprofissional. E é um recurso que não precisa ser usado só por um profissional, né? Por outros profissionais com objetivos diferentes, com jogabilidade diferente, com estratégias diferentes. Então, a gente está falando para uma população que precisa de estímulos em diversas áreas, e pode ser que esse recurso atenda a não só a profissão da fisioterapia, não, mas outros profissionais também. Aí eu tenho uma pergunta a te fazer para complementar esse raciocínio aí que você estava tendo antes. Aí pensando no idoso que está lá numa instituição asilar, eu tenho que te perguntar porque você é estudioso na área da geriatria. Então eu tenho que... Eu vou levando a pergunta agora para tudo para a área da geriatria mesmo. A geriatria e gerontologia. Isso é um absurdo. Eu só vou permitir isso porque você foi uma das minhas melhores professoras. Só vou permitir isso porque você vai, diga. Dan, eu vou ficar vermelha assim, Dan. Dan, e você foi um dos meus melhores alunos. Olha, eu lembro até hoje, gente, esse menino, ele fechou minha prova de cinesiologia. E eu não fazia prova fácil. Não, acho que não fechei, não. Não cheguei a fechar, não. Quase. Na minha memória, você fechou. Na minha memória, você fechou.
Você veio falar comigo dizendo que você ia para a Espanha, terminar o curso lá na Espanha. Eu não esqueço disso, eu nunca esqueci. E eu falei assim, vai, boa viagem para você, sucesso. E aí você forma, volta e a gente volta para trabalhar junto. Isso é um motivo para mim de maior orgulho. E não só de Imagine trabalhar junto. Mim. Toda. E não só de trabalhar junto, mas de pesquisar juntos. É verdade. Juntos. A gente pesquisa junto, gente. Então, é um parceiro. A gente vem construindo esse trabalho, essa jornada dentro do ensino público juntos, né? A gente entrou no mesmo período no ensino público. Legal. Então, poxa, Massa. Fico muito feliz. Olha, eu já tenho um convite aqui, ó. Já tem um convite aqui no Rio para conhecer uma LPI, que eu acho que usa o jogo aí, ó. Sim, tá vendo que já valeu a pena participar da live. O pessoal do Rio usa, sim. Isso. E o Luiz Felipe é lá do Rio de Janeiro. O Luiz Felipe é lá do Rio de Janeiro. Que massa, que massa. Exatamente. O pessoal faz. E tem que ampliar mesmo. Aí a gente vai junto. Recebe a Game Terapia Brasil também, ó. Então, mas vai lá a pergunta. Não esqueci a pergunta, não enrola. Vá. Pode perguntar, jogue duro. Então, vou perguntar. Ele tá aumentando o serviço lá, ó. Ele falou aí, ó, da instituição de longa permanência. Viu? Isso, massa. E usem mesmo. Inclusive, já existem, né, evidência científica. A gente teve, como eu falei, a gente teve um resultado muito bacana comparando o Nintendo Wii, agora foi com idosos considerados idosos robustos, né? Aqueles idosos independentes na participação social e também independentes para as atividades de vida diária. Então a gente teve resultados compatíveis com o treino em bicicleta ergométrica, que é um treino aeróbico de fato padrão ouro para essa população, entendeu? Cláudia Paraíso. Legal. Muito bom. Combinado. Aí vamos lá, a pergunta é a seguinte. O idoso em instituição asilar. O idoso institucionalizado. Uma das questões que a gente encontra, assim, problemática mesmo dentro de uma instituição asilar é a questão do isolamento, tá? Às vezes não recebe muita visita dos parentes e vive uma situação de isolamento que pode levar a um processo de depressão e culminar mesmo com um desfecho que a gente não quer, que é a morte, né? Então, esses idosos que têm que sofrem disso, né? Que presenciam ou que vivenciam essa realidade do isolamento. Aí, vamos lá, você falou que pode jogar em dupla, pode jogar mesmo que individualmente, mas numa situação de competição. Mas você vê o videogame sendo utilizado, ou de alguma outra forma, como mais o videogame pode ajudar, colaborar, no sentido de melhorar essa sensação de isolamento dentro de uma instituição asilar? Como mais você enxerga? Você vê outras possibilidades, além do próprio trabalho com os idosos em si? O que mais que você enxerga? Que outras possibilidades? Você falou que, assim, pensando não só apenas na questão física, mas na questão emocional? Sim, não só na questão física, não olhar só para a questão física do idoso, né? Não, com certeza. Eu acho que com certeza, não as vantagens, eu não pesquisei isso com idosos, mas a gente pesquisou, embora tenha sido com um instrumento de avaliação não tão, como é que eu posso dizer, sensível, né, que foi a GDS-15, mas a gente já encontrou na população idosa com Parkinson, que não é de fato uma população, né, a gente não pesquisou a instituição de longa permanência, mas foram idosos em estágios iniciais a moderados, inclusive idosos que poderiam estar institucionalizados. E a gente viu uma discreta tendência a que os indivíduos que participaram do grupo com a game terapia, um melhor resultado no antes e depois na escala que avalia o estado emocional dos indivíduos, né, que é a GDS-15, que avalia a questão emocional em indivíduos idosos. Então, eu acredito muito nisso, porque, de fato, durante o dia, o dia tem 24 horas, né? Então, é difícil. Existem momentos do dia onde você precisa mudar a rotina desses indivíduos, entendeu? Então, eu acredito que
o jogo, a game terapia, ela vai conseguir essa questão de você tornar o dia mais atrativo, tornar a terapia mais atrativo. Tem muitos idosos que às vezes não têm tanta vontade de fazer exercício, porque acham o exercício chato, né? E eu acho que a game terapia entra nessa questão da motivação, da questão emocional, de poxa, estou jogando, pô, que legal, olha, eu nunca fiz, né? Do novo, da novidade, da curiosidade. E eu acho que vai ser a tendência, porque os próximos idosos já vão estar mais familiarizados com essa questão da tecnologia, né? Mas eu super acredito, não tenho experiência clínica em relação a isso, e a experiência na questão da pesquisa foi bem tímida com os idosos com Parkinson, não foi específico de idosos institucionalizados, né? Mas eu, Daniel, como fisioterapeuta, eu acredito muito que seria um recurso bem interessante para a questão emocional, para essa questão da motivação. Até eu acredito que de deixar o idoso mais motivado para realizar até outro tipo de exercício físico. Entendeu? É essa questão, né? Quanto mais faz, mais vontade tem de fazer. Eu acredito que quando você mais faz exercício, quanto mais você se movimenta, mais vontade você tem de fazer, né? De continuar praticando, de continuar fazendo. E eu acho que é como um vício bom, né? É um vício benéfico, essa questão. Né? Então, eu acredito muito nisso. Imagina, né? Você pegar um idoso e colocar aquela a game terapia imersiva, né? A game terapia imersiva, colocar ele dentro do ambiente, vai enlouquecer. Ele positivamente, vai enlouquecer positivamente. Positivamente. Vai ficar, se nós jovens, né, que já estamos, não sei, estamos mais acostumados com isso, estamos mais próximos a essa tecnologia. Quando a gente coloca, a gente já fica, né? A gente, poxa, que massa, que legal. Imagina essa população. Eu acho que seria uma surpresa muito positiva na questão emocional e motivacional também, não só na questão física. Quando a gente fala também assim da questão emocional, é importante dizer que acontece também liberação de substâncias que estão relacionadas ao prazer, né? São substâncias que vão diminuir aí a sensação de dor, né? São as endorfinas, inclusive, elas vão fazer justamente isso, vão ajudar nesse processo e vão, inclusive, ajudar nessa questão emocional, né? Porque elas estão relacionadas a essa questão do prazer mesmo. E é a questão da própria atividade física, porque é uma forma de fazer exercício, né? Se você usar como uma forma de fazer exercício mesmo, que a gente está pensando aí nos Exer Games, a gente está pensando em game terapia com o Nintendo Wii, com o Xbox, com o PlayStation, com o óculos de realidade virtual imersiva. Então a gente está pensando em Exer Games, dos diferentes tipos. E eles vão fazer essa liberação de neurotransmissores que vão ser importantes para melhorar essa condição, inclusive, de humor, né? Melhorar a situação de humor. Então, melhorar a apatia também, né? A depressão, né? Pode ajudar nessa conexão, nessa reconexão do sujeito mesmo e levar ele para experiências outras que são também prazerosas. Exemplo, avaliar um ambiente que é um ambiente mais agradável, algo mais relaxante para a pessoa, ou um ambiente que seja bonito de uma natureza, ou um ambiente de uma quadra de esporte, um idoso que já gostava de jogar, de praticar algum tipo de esporte. Então, usar jogos que gerem essa similaridade. E essa é uma questão emocional, né? Você aproximar o jogo do sujeito. Você tem que aproximar. Você tem que gerar vínculos de aproximação. Porque às vezes a tecnologia para o idoso, e algumas pessoas podem pensar que a tecnologia afasta o idoso, né? Usou tecnologia, então vamos usar modelos analógicos de exercício, porque é como eu posso agregar mais o idoso e também no ambiente institucional vai ser mais fácil. Não, pelo contrário. Esses equipamentos são baratos, fácil acesso, fácil de montar. Né? Você precisa de uma televisão, um videogame, esses jogos comerciais são muito simples, inclusive, simplíssimos, e tem um cenário bonito que pode gerar essa sensação de prazer, de bem-estar, que é extremamente favorável para essas questões emocionais, mas também para as questões físicas. Paciente com dor, paciente recuperando de uma situação de câncer, um paciente em estágio que esteja mesmo até debilitado.
mas que ele vai usar lá, de repente, só a game terapia imersiva para ver um cenário bonito enquanto ele está sendo medicado, o paciente que está com uma dor crônica. A gente já viu evidências da resposta positiva do videogame na redução da dor, do videogame comercial. E da game terapia imersiva também, reduzindo 25% dos quadros álgicos. Então, reduz 25% da dor do paciente só porque ele usou game terapia imersiva. Então, realmente, essa sensação de prazer relacionada também às liberações dos opioides endógenos, eles têm uma relação muito grande aí na teoria das comportas, nesse processo todo, porque vai competir com áreas de prazer do cérebro. E essas áreas de prazer já estão lá inundadas desse estímulo prazeroso do videogame, né? Então, acho que, sem dúvida nenhuma, né, para essa questão aí é super favorável. Legal, então a gente já entendeu aqui até agora que usar dentro de uma instituição asilar é possível. Entretanto, a gente tem que pensar também nos riscos, né? E nos cuidados. E aí, vamos lá. Ambiente de instituição asilar oferece ou não oferece riscos para os idosos? E como a gente tem que pensar na game terapia nesse sentido? Oferece, né? A gente sabe que a gente oferece risco, né? A gente sabe que a prevalência de quedas, por exemplo, ela é maior em ambiente asilar, né? Ambiente de instituição de longa permanência. Então, essa é uma questão. Voltando um pouco ao tema que eu estava pensando aqui, você falando, dessa questão do ambiente, de você estar dentro do ambiente, que é prazeroso e tal. E é bem interessante isso, porque o idoso já vai estar dentro do mesmo ambiente sempre, né? Então ele vai estar ali enclausurado naquele lugar, vendo as mesmas pessoas, vendo nos mesmos lugares, né? Quando a instituição de longa permanência tem uma área verde, uma área ao ar livre, ainda menos mal. Muitas não têm, então... Uma área de convivência, eu acho uma área de convivência, então eu acho que é um excelente estímulo nessa questão do ambiente que você colocou, bem lembrado. E a instituição de longa permanência, sim, ela acaba, como eu estava dizendo, né, trazendo riscos, sim, inclusive a prevalência de quedas é maior. A gente tem idosos mais frágeis, idosos talvez mais propícios, né, a ter complicações relacionadas à saúde, complicações relacionadas, por exemplo, à disfagia, que é uma questão muito comum em quadros de pacientes com sarcopenia. Sim. Então, muitas morbidades relacionadas à fragilidade, né, como a questão da sarcopenia também, e que são aspectos, são condições que a gente, como fisioterapeuta, tem que estar atuando, né? Então, esses indivíduos apresentam quadros, né, apresentam fatores relacionados à fragilidade muito maior do que aquele indivíduo que não está em uma instituição de longa permanência, né? Então, a questão do nível de atividade física reduzido, da sensação de exaustão aumentada, da questão da força muscular diminuída, a própria sarcopenia. Tem vários aspectos a velocidade da marcha. A chance de cair. A osteopenia. Perda de equilíbrio. Perda de equilíbrio. Exato. A gente tem que pensar que, claro, né, ali eles estão bem cuidados, né? Então, a gente tem uma vantagem que é a questão do controle dos sinais vitais, né? O controle pela equipe, mesmo que seja uma equipe mínima, né? Mas a gente tem um controle, mas a gente não pode deixar de pensar nessas questões mesmo, né? De eles estarem mais vulneráveis a outras questões, a maior risco, e em vários fatores, como a gente já colocou aqui. Então, eu acho que o fisioterapeuta tem um papel importante, muito importante, principalmente nessa questão da sarcopenia, tá? A sarcopenia, a gente sabe que hoje é um tema importante que está associado a vários problemas de saúde nessa população. Então, eu acho que a gente trabalhar nesse aspecto de melhorar essa condição da sarcopenia, eu acho que já vai ser de grande importância, de grande valia para estar evitando essas questões, esses maiores riscos, né, que esses indivíduos têm. Eu acredito que sim, são mais vulneráveis. Os idosos dentro de uma instituição de longa permanência são idosos mais vulneráveis, são idosos mais frágeis, com a maior dependência para as atividades, né? Isso aí, sem sombra de dúvidas. E com maiores riscos, inclusive, né? De outras consequências, de efeitos secundários. Exemplo, você coloca o idoso para trabalhar com game terapia, mas você não planeja, de repente, o ambiente.
E aí esse idoso você pode estar trabalhando com ele num tapete que às vezes é deslizante, que não tem uma boa aderência, ou usando um sapato inadequado, uma vestimenta inadequada. Então, não basta só pegar, ligar o jogo. Você tem que levar em consideração todas as outras questões que envolvem o uso do jogo. Não só a prescrição, o melhor jogo para aquele idoso, um jogo que gere um ambiente que seja interessante para ele, para que melhore essa sensação mesmo de participação, né? De estar junto com outras pessoas, diminuindo a sensação de isolamento, então tendo efeitos positivos físicos, cognitivos, emocionais. Não só isso não, mas também pensando na segurança. Porque você coloca um idoso desse para jogar numa instituição de longa permanência, onde você não tem um espaço adequado para isso, claro que eu não preciso de um espaço muito grande, mas eu preciso de um espaço minimamente que me dê pelo menos 2 metros, 1,5 metro, entre 1,5 metro e 2 metros, de onde, por exemplo, se eu estiver usando o Xbox, estiver projetando a luz, né? O console do Kinect. Então, eu preciso ter esse mínimo de espaço para que eu consiga funcionar bem. Então, o idoso vai se movimentar, eu preciso também ter um espaço para eu, enquanto fisioterapeuta, estar ali junto para dar o estímulo certo, para dar o comando verbal na hora certa, para dar um estímulo manual na hora correta, para fazer uma orientação necessária. Então, eu preciso planejar esse ambiente para evitar outros problemas, que é essa questão que a gente não quer. A gente não quer um idoso caindo, a gente não quer um idoso depois tendo dor muscular tardia, sentindo dor excessiva depois, porque eu não cuidei do exercício, eu não dei o repouso. Então, os cuidados que a gente tem com cinesioterapia serão os mesmos, porque é uma cinesioterapia. E os cuidados com o exercício físico, né? Isso. Verificando frequência, utilizando escala de Borg, né? Porque são idosos mais frágeis. O treino não pode ser de alta intensidade, tem que ser um treino moderado, tendo se puder ter uma saturação de oxigênio, caso seja um paciente, talvez, que tenha doença pulmonar obstrutiva crônica ou outra condição relacionada a isso. Então, é importante ter toda essa questão da segurança, né? E a questão da presença sempre do fisioterapeuta, né? É uma coisa que eu sempre friso muito, né? Que não é tipo, a gente sabe, né? Que uma vez que aquele idoso que aprende, né? Já foi treinado, o idoso mais independente, que não é tanto o perfil de idosos que estão em instituições de longa permanência, ele acaba utilizando aquilo como poderia utilizar uma bicicleta, como poderia utilizar uma esteira, como uma modalidade a mais de treino, de exercício. Mas a grande maioria aí dentro da instituição de longa permanência tem que ter muito cuidado. Então a presença do fisioterapeuta eu acho que é imprescindível. Sim. Organizando o espaço, conhecendo do jogo, conhecendo o que eu preciso, né? Às vezes o espaço é pequeno, mas você tem um adaptador no Kinect 360, que chama Zoom. E aí você usa ele como se fosse um óculos no próprio Kinect, que você adapta, não precisa ligar na tomada nem nada. Então ele é usado justamente para quando o ambiente é pequeno e você quer jogar explorando o máximo possível o ambiente. Lá, por exemplo, na nossa pesquisa, a gente não precisou usar o Zoom, porque a gente estava num espaço que era suficiente para mim, era uma sala de 3x3, e eu usava trabalhando 2 idosos ao mesmo tempo, e daí o visitante, e a família ver o jogo, não era aí a gente assistir. Então, nenhum problema, inclusive, você usar a game terapia enquanto o paciente estiver recebendo visita, se assim ele quiser jogar com o neto, quiser fazer alguma... se ele for visitado assim nesse momento, né? Também não há nenhum problema. Então, acho que a gente tem que pensar assim nesses cuidados para evitar acidentes com o uso do videogame. Então, tá usando o Wii, usar a cinta mesmo, que às vezes o idoso pode ter uma diminuição dessa força de preensão, ele pode soltar o controle do Wii e aí pode, né? Ou quebrar uma televisão, ou se machucar, né? Ou ele vai muito intenso no gesto e pode cair. Sim. E utilizar a criatividade, né? Aquele idoso que talvez não consiga fazer em pé, utilizar a criatividade, aí eu acho que também é a questão da formação, é importante a formação para usar a game terapia, né? Então você pode adaptar, colocar o paciente sentado, utilizar outros recursos. Eu acho que é uma ferramenta terapêutica para o fisioterapeuta. E aí cabe você conhecer e saber adaptar e saber utilizá-la.
para que você possa ter uma variedade, para que você possa adaptar para cada paciente. Cada paciente é um indivíduo, e a gente tem que tratar de forma individual. Existem as suas, como é que eu posso dizer, suas particularidades, né? Então, eu acho que é uma ferramenta, a gente precisa pensar de forma individual, pensar em como adaptar, em como utilizar para cada um. Eu acho que a humanização dos nossos atendimentos, isso aí é fundamental. E aí parte dessa questão da humanização para que você possa trazer o melhor para aquele indivíduo, para aquele paciente. Então, para isso é preciso conhecer da ferramenta terapêutica que você tem em mãos. Então, a formação é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E junto com o que você já conhece de fisioterapia. Porque tudo que você já conhece não está lá jogado para trás, não. Você vai adaptar dentro daquela nova realidade do jogo. Então, todos os protocolos que você já conhece, ou evidências que você já tem de um determinado tipo de estímulo, você vai continuar fazendo. E bem feito, né? Porque acho que isso tudo bem feito é quando você está unindo algo que é benéfico, efetivo, e você está usando da melhor maneira possível, pensando naquele sujeito. Pensando no que eu posso fazer de melhor para aquela pessoa, né? Como eu posso potencializar mesmo o ganho terapêutico com esse sujeito? Para não ser apenas um exercício por exercício, do mesmo jeito que às vezes eu posso fazer uma outra cinesioterapia, não é mesmo? E aí, João Vitor escreveu assim, ó. Ele já escreveu tem um tempinho, espero que ele esteja aí ainda. Ele diz assim, a game terapia é um ótimo estímulo para os idosos realizarem fisioterapia. Usei a game terapia, ele usou o Xbox 360 no Legal. TCC dele, em idosos institucionalizados. Olha aí, ó. Ele usou idosos institucionalizados. Que legal! Para avaliar os aspectos cognitivos, avaliou a autoestima também. Onde foi que ele usou? Será que pode dizer? E super deu certo. Então, que legal. É bom ele colocar aqui, né? Pra gente saber. É isso? E com quem foi? Quem foi o orientador dele? A gente quer saber todas essas coisas aí, né? Acho que foi esse o comentário dele. Espero que ele esteja aí ainda. Legal, muito bom. Alguém que colocou alguma coisa aqui. Eu não sei se você lembrou de alguma pergunta que tem aí, Daniel, alguma outra coisa que alguém falou. Não vi assim, não. Não me lembro, também não vi nada assim. Assim, as pessoas falando do TCC, acho que tem muita gente interessada em pesquisar, usar isso para pesquisar, né, o TCC. Tem muita gente pensando em utilizar como pesquisa. Eu acho que é muito legal. Eu acho que a gente tem que aumentar mesmo o número de pesquisas na nossa área para a gente aumentar o número de evidências. Eu super apoio. Sabe uma coisa que eu sinto falta, não sei se vocês, a gente está numa fase, né, essa questão desse trabalho remoto, desse semestre letivo suplementar, isso está me desgastando, me ocupando um tempo, e ficar em casa, enfim, é difícil, mas eu não acompanho vocês assim, acompanho de vez em quando, eu vejo, pô, esse tema é interessante, eu vou assistir, né, mas eu não sei se vocês já fizeram alguma coisa com relação ao uso da game terapia com o pensamento mais voltado à avaliação e não à terapia em si. Porque eu acho que isso é importante. Eu não sei, eu acabei que não utilizei a Nintendo Wii com o objetivo de avaliação, mas sim de tratamento. E eu fiz mais como modalidade de exercício físico. Eu não utilizei a game terapia, por exemplo, para trabalhar o equilíbrio postural de indivíduos idosos que tenham já déficit de equilíbrio, entendeu? Então eu penso como o Nintendo Wii, por exemplo, que tem aquela plataforma que dá para avaliar a questão da oscilação do centro de gravidade. Será que teria condições de eu ter, ao mesmo tempo que eu trabalho o tratamento, eu ter esse feedback, por exemplo, será que ele está melhorando a oscilação do centro de gravidade ao longo dos jogos? Teria como eu saber isso? Você entende o que eu quero dizer? Entendo perfeitamente, super válido. A gente sabe que a plataforma do Wii é validada. A gente não fez ainda nenhuma live com o Wii para conversar com pessoas que utilizaram o Wii. Inclusive pessoas utilizando o Wii, Daniel, não só para avaliar equilíbrio, não, mas vinculado ao equilíbrio de qualquer forma, mas para avaliar a vigília, né? A sensação de vigília de pessoas que perdem sono, avaliar as pessoas que vão dirigir depois de uma noite de mal dormida e tal, avaliar se há uma alteração de perturbação de equilíbrio nessas pessoas e aí não deixar elas dirigirem
Então, avaliando aí essa coisa do sono mesmo, avaliar se essa pessoa está com algum grau de instabilidade postural em virtude do sono. E aí ele faz uma pesquisa assim, ele usou a plataforma do I, ele é até um engenheiro da PUC, se eu não estou enganada, tá? Eu até postei isso na nossa rede social. E vou tentar falar com essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Agora, com o Xbox, a gente já conversou com uma pessoa que usa o Xbox para fazer avaliação. Então, não só a plataforma do I serve para avaliação, mas o Kinect do Xbox. E é uma pena que o Kinect do Xbox parou de ser, né, produzido. Ele parou de ser produzido. A Microsoft não tem interesse mais em produzir o Xbox com o Kinect, tá? Com o Kinect. Então, o que eles estão... o projeto está em cima do HoloLens, de outras coisas que também captam o movimento, também são sensores de movimento, mas com outros objetivos. Então, infelizmente, a gente não tem mais o Kinect do One e o Kinect do 360 sendo produzidos. Eles não são mais produzidos, tá? A gente pode achar alguns, mas eles podem ser adaptados ao computador também. A plataforma do Wii por Bluetooth, com um programa específico para avaliação postural, você também pode. Não só usar a plataforma com o jogo do Wii mesmo. E o Xbox 360, no caso, o Kinect 1 e o Kinect 2, podem ser usados para avaliação também com um software específico. Mas aí a gente conversou com um rapaz, que é o Ramon Cerqueira, e ele usa para avaliar postura, para avaliar performance motora, para avaliar marcha, tá? O Kinect 360, ele para avaliar posto de trabalho, para quem trabalha na área de... Legal, legal. Entendeu? De avaliação do trabalho. Você tá vendo a resposta aqui? A resposta dele aí? Isaura, foi minha aluna, Isaura. Será que é aluna? Ah, não, é outra pessoa. Pensei que parecia tanto ela. Que diz que trabalha com idosos também, Isaura. Isaura Zago Pilates. Que joga tênis com os idosos. Legal, legal. Pensei que era Isaurinha, uma aluna minha. E ele respondeu, viu? Cadê a resposta dele? Eu não, é porque não tava aparecendo para mim. Eu vi aqui a questão de Cláudia. Não, Cláudia, não é questão da LPI, não. É que a gente sabe que os idosos, o perfil de idosos dentro que acabam indo, né, para as ILPIs já é um perfil de idoso fragilizado. Não é, a questão não é a ILPI, não. A gente sabe disso. É porque, na verdade, os idosos que frequentam as LPIs normalmente são idosos mais fragilizados mesmo. Eu não tava aparecendo para mim. E agora? Eu tive que subir mesmo aqui agora. Agora sim. Agora tá vendo? Deixa eu agora te dizer eu tô vendo. Aqui, ó, o João Vitor respondeu aqui, ó. Foi em um lar de idosas em Lauro de Freitas. Foi aqui na Bahia. Eu achei que ele era do Rio. Esse daqui também. Minha orientadora foi Viviane Hash. Legal, gostei. E idosas, com idosas em Lauro de Freitas. Massa. A Isaura, ela diz que é físio e que ela trabalha com... Estou vendo aqui. Isso, que ela trabalha com idosos em instituição de longa permanência, né? Legal. E ela usou o Nintendo no abrigo. Em Ituverava. É onde? É São Paulo? Parece, né? Não sei. E usou o Nintendo. Eu falava da questão do... Eu falava da questão do equilíbrio, tendo em vista que existe uma maior prevalência, como eu falei, de quedas em idosos institucionalizados, né? Então, eu acho que essa questão do equilíbrio é muito importante. Se a gente pudesse, se a game terapia pudesse dar esse feedback, né? De aquele indivíduo estar melhorando a oscilação do centro de gravidade quando realiza os exercícios, né? Então, seria um dado objetivo, um dado preciso, interessante para que a gente pudesse saber, realmente, não que a subjetividade não seja importante, né? Eu aprendi a gostar da subjetividade porque a gente acaba trabalhando com o indivíduo, né? E a gente que faz muito pesquisa, a gente acaba não pensando na subjetividade quase um minuto, sempre. Viu? Só temos quase um minuto. Só temos quase um minuto, beleza. Então isso, eu acredito que é interessante essa questão de você, do jogo dar o feedback, saber se o paciente está melhorando e de forma com dados precisos, né? É possível. Tanto com o Wii como com o Xbox.
Dá pra gente fazer muita coisa. Inclusive o Wii usando como plataforma de força para avaliar força de preensão manual. Tá? Massa. Força da pisada. Avaliando várias coisas. Temos 28 segundos. Dan, foi muito legal. Você substituiu o Felipe nos últimos minutos finais. Sem saber. Muitíssimo obrigada. E foi ótimo. Sem saber. Vai lá, Dan. 20 segundos, Dan. Dá um beijo. Tranquilo. Beijo pra todo mundo. Foi ótimo. Foi uma surpresa boa. Foi. Às vezes o supetão é melhor. Gente...